Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo o guia da igreja do Senhor Jesus, o guia do reino de Deus, o rei, o Senhor, o dirigente do reino de Deus aqui neste mundo, venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam entender a sua santa palavra. Eu estava ontem e eu tive assim um gozo no espírito e eu quero dividir isso com vocês, porque vale a pena a gente meditar nas Sagradas Escrituras quando lemos, não só ler para tomar conhecimentos, para encher-se de informações, não, você tem que ler a Bíblia buscando o espírito da letra. A letra, diz o texto, mata, mas o espírito da letra, o espírito da palavra de Deus é que dá a vida. Então, quando a gente lê buscando respostas, oh meu Deus, por que isso? Por que aquilo? A gente começa a questionar o que está escrito para saber. Por exemplo, eu tenho ouvido muito pessoas falando, bispo, poxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz de tudo, eu já fiz das tripas coração para receber o Espírito Santo e ainda não recebi. Por quê? Por quê? O que está faltando? Veja só, apenas a título de exemplo pessoal. Às vezes, nós somos apanhados de surpresa com notícias, com informações do inferno para trazerem o abatimento no nosso espírito, para causar dúvida na nossa mente e preocupação no nosso coração. Então vem aqueles pensamentos, aquelas informações do inferno. Às vezes você é pego de surpresa, não é? Já aconteceu isso com você, com certeza. Então, nesses momentos, eu penso assim, poxa, pera lá. Se eu penso, raciocino, porque meu coração fica abatido, meu coração fica tremendo, porque coração, você sabe, é o lugar onde a gente sente, é a alma que sente as emoções, as dores, os prazeres, as alegrias, as tristezas. Então, naquele momento que vem aquela notícia do inferno, aquela palavra do inferno, então, na mesma hora eu digo, meu Deus, eu não estou em pecado, eu não estou vivendo em pecado, minha consciência está limpa. O que eu tenho que temer? Se o Senhor existe, é justo, o Senhor está vendo, o Senhor está assistindo a essa situação. Então, eu não estou no pecado. Então, o que eu vou temer? Nada. Claro, se a gente deve alguma coisa, fica preocupado. Mas se a gente não deve, o que pode nos acontecer? Nada. Porque se servimos ao Deus vivo, se é verdade o que nós lemos na sua palavra e procuramos distribuir, dividir com outras pessoas, então eu não tenho que preocupar. Assim também muitas pessoas
dizem, eu já fiz das tripas coração para receber o Espírito Santo, não recebi ainda. Por quê? Por quê? Então ontem eu estava meditando nessa palavra aqui de Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, diz assim, vale a pena, o apóstolo, o servo de Deus, diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, pelos apóstolos, também pelas mulheres, e pelo espaço de 40 dias, quer dizer, durante 40 dias depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os apóstolos, para Maria Madalena, para Maria, a mãe dele aqui na terra, enfim, os irmãos, enfim, eles viram Jesus pelo espaço de 40 dias. 40 dias. E falando das coisas, Jesus falando das coisas concernentes o quê? A respeito de quê? Do reino de Deus. Legal, né? A gente tem falado do reino de Deus há mais de uma semana, né? Há uns 10 dias, se eu não me engano, que nós temos falado sobre o reino de Deus. Jesus também falou durante esses últimos dias aqui na terra, ressuscitado, ele falava do reino de Deus. Aí no versículo seguinte, 4, diz assim, estando com eles, Jesus com eles, determinou-lhes, olha só, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Quer dizer, Jesus deu uma ordem, uma determinação. Jesus disse para todos eles, lembra que ele apareceu para mais de 500 pessoas? Ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Mas o dia em que a promessa se cumpriu, que é a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio para substituir Jesus. E ele veio no dia de Pentecostes, 50 dias depois. 50 dias depois que Jesus havia sido morto e ressuscitou, então o Espírito Santo veio, foi derramado 50 dias depois. Quer dizer, o Pentecoste, por isso chama-se Pentecoste. E isso é o que faz a diferença. Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quer dizer, aqueles discípulos, a preocupação deles era o reino de Israel.
Eles estavam pensando aqui embaixo. Eles estavam pensando no reino físico. Sempre pensaram assim, o reino físico. Mas o reino físico não era o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. E o reino de Deus vem sobre nós quando somos batizados com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o reino de Deus entrou em mim. Você também, que recebeu o Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo adentrou em você, então você entrou no reino de Deus, ou melhor, o reino de Deus entrou em você. Quer dizer, um reino espiritual que veio para todos. Jesus veio para todos. Ele veio trazer o reino de Deus para todos. Mas nem todos aceitam. Todos esperam o reino deste mundo. Todos esperam prosperidade, uma vida estável, uma vida de saúde, casamento, família, conquistas materiais, sucesso, viagens, glamour. O mundo, quem está vivendo no reino do mundo, quer as coisas do mundo, aspira às coisas do mundo, espera as coisas do mundo, aguarda, e quando não aguardam pela fé, aguardam pela sorte. Eles apostam nas loterias, eles apostam na sorte, para terem um reino, o reino da terra, o reino do mundo ao seu dispor. Mas esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus, quando Jesus veio, foi para estabelecer o reino dele dentro de nós, dentro daqueles que o aceitam, dentro daqueles que se submetem a ele. Então veja que a preocupação daqueles discípulos era: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel, ou o reino a Israel? Então Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, não fique a indagar quando vai ser. Você quer o Espírito Santo, não quer? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você vai dizer, talvez você tenha também a mesma preocupação. Quando que eu vou receber? Quando que eu vou receber o Espírito Santo? Meu Deus, quando que eu vou receber? Até quando eu vou ficar esperando? Até quando? Quer dizer, você faz perguntas, você se questiona, mostrando dúvidas, receios, preocupações, ansiedades. Quando, na realidade, você tem que simplesmente crer naquilo que Deus prometeu. A crença é na cabeça, minha amiga e meu amigo. A crença é na cabeça. Eu leio aqui, eu creio nessas palavras. E o meu coração, então, exulta de alegria por entender essas palavras, a palavra de Deus. Deus, quando a pessoa fica preocupada com o dia, quando que vai acontecer isso? Quando? Porque as pessoas, naturalmente, elas querem ver para crer. Essa é a realidade. Ver para crer. Quando o que Deus propõe, o reino de Deus, você não tem que ver para crer. Você tem que saber a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Aí Jesus diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, que há de vir sobre vós, virá sobre vós, vai vir sobre vós. Jesus garante
Então ele diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, você, minha amiga e meu amigo, quando é assolado por dúvidas, por preocupações, por ansiedade, quando que eu vou receber? Quando? Oh, meu Deus, quando? Quando vai acontecer? Isso é como se você estivesse perguntando, quando que eu vou me casar? Quando? Quando que o meu time vai ganhar? Quando que o fulano vai vir, vai voltar para mim? Meu marido vai voltar, minha mulher vai voltar. Quando? Esses questionamentos são para distrair a sua fé. Os questionamentos são para trazerem mais dúvidas, e dúvidas, e dúvidas. E se você tem uma resposta para essas dúvidas, vem outra dúvida, e depois outras dúvidas. São dúvidas que você deve desprezar. Você tem que focar a sua mente, o seu racional, na promessa de Deus. Jesus disse, não vos pertence saber tempos ou estações, mas o que importa saber é que recebereis o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quer dizer, o poder de Deus, o próprio Deus, que há de vir sobre vós. Quer dizer, é uma garantia garantida na palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Não é uma informação qualquer. Isso aqui é Deus falando. E aí sim, você pode chegar e dizer, ó, meu Deus, peraí, eu já deixei o pecado, eu tenho feito os meus esforços, eu tenho feito tudo. Poxa, eu fiz jejum, eu tenho feito jejum, o senhor tem visto a minha vida. Eu não devo, por exemplo, como se diz, perdão para ninguém. Eu já perdoei a todos. Eu não tenho nada que venha que macular o meu pensamento, a minha mente, o meu coração. Não, eu não tenho nada contra ninguém. Eu quero que todos sejam abençoados. Eu quero que aquelas pessoas que me consideram inimigas, elas sejam abençoadas. Meu Deus, eu não tenho mais nada. O que é que falta para eu receber o teu Espírito? Quando você fala isso e cita, menciona o que está escrito, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, está aqui escrito. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, que é o reino de Deus. No fundo, quem recebe o batismo com o Espírito Santo recebe o reino de Deus. O reino de Deus entra dentro dele. O Espírito Santo é o Espírito do reino de Deus. O Espírito Santo é o Senhor Jesus dentro de nós. O Espírito Santo é o Deus vivo dentro de nós. Esse é o reino que Deus prometeu desde o princípio a Abraão, a Isaac, a Moisés, etc, etc, etc. O reino de Deus não é do lado de fora. O reino de Deus é dentro da gente. Que coisa gloriosa. Mas o que você tem que focar para recebê-lo não é quando vai ser, mas aquilo que Jesus determinou há de vir sobre vós. Aí você diz assim, meu Deus, peraí, se há de vir sobre mim, por que eu ainda não recebi? Você faz aquela pergunta. Se eu não estou devendo nada a ninguém, se eu estou limpo, e eu digo dever no sentido, assim, você dever perdão às pessoas, não é dívida, não. Dívida todo mundo tem, mas é dever, assim, perdão às pessoas. Você não deve ninguém. Você está com a sua mente limpa. Você está vivendo dentro do padrão verdadeiro, da verdade. Você vive na verdade. Então, não tem que ficar preocupado, não tem que ficar perguntando quando. Você tem que simplesmente aguardar a descida do Espírito Santo.
a visitação do Espírito Santo. Aguardar é diferente. Mas eu tenho aguardado. Não, você não tem aguardado. Quando você começa a perguntar quando isso, quando que vai acontecer? Meu Deus, eu vejo tantas pessoas sendo batizadas, por que não eu? O que essa pessoa tem ou tinha melhor do que eu? Poxa, eu não estou vivendo. Quer dizer, preocupações, ansiedades, coisas assim, realmente satânicos, pensamentos satânicos. Você tem que esperar. Por exemplo, como que eu tenho que aguardar? Como que eu tenho que esperar? Ô bispo, preste atenção. Você já fez o que tinha que ter sido feito. É ou não é? Você arou a terra, limpou a terra, quer dizer, tirou tudo que não prestava de dentro do seu coração. Você está limpo, a terra está limpinha. A palavra de Deus já chegou. Você aceitou a palavra de Deus dentro da sua cabeça. E o seu coração está alegre por conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, amiga e amigo, é só aguardar o crescimento, porque nós semeamos a semente da palavra, mas é Deus que faz nascer a semente, multiplicar, crescer e etc, etc, etc. Nós fazemos a nossa parte, o agricultor faz a parte dele, ara a terra, limpa a terra, tira as pedras, tira o capim, tira a erva daninha, limpa a terra, aduba a terra e lança a semente. E o que ele faz? Todo dia ele vai lá para ver se já nasceu? Não. Ele aguarda. Ele fica tranquilo, vai cuidar de outras coisas, mas tranquilo, naquela expectativa de que no tempo certo a semente vai nascer, vai brotar, vai crescer, vai multiplicar e a colheita será abençoada. É isso, minha amiga. Aguarde. Aguarde o resultado. Aguarde a promessa de Deus. Jesus disse assim, muito legal, ele disse para os discípulos, olha, ele determinou, não disse não, ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Aí você pergunta, mas peraí, bispo, eu não estou em Jerusalém, nunca fui, eu gostaria até de ir, mas Jerusalém é isso, minha amiga. Pensa comigo, Jerusalém é você estar no Espírito, que os discípulos estavam naquela altura. Eles estavam aguardando. Eles esperaram em Jerusalém. Muitos não esperaram. Você vê, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, de uma só vez. Mas, quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, só tinham 120 pessoas. Por quê? Somente 120 pessoas estavam aguardando. Só elas estavam aguardando. Então, essa é a diferença. Você quer receber o Espírito Santo, mas você não está aguardando a chegada dele. Você está ansiosa, você está preocupada, você está preocupado, você está perguntando por que isso, por que aquilo. Enquanto você fica nessa muvuca de preocupações, de pensamentos fúteis e vãos, não acontece nada. Porque isso mostra ansiedade. Você não tem que ser ansiosa, ansioso para receber o Espírito Santo. Você tem que manter viva a chama da fé na palavra de Deus, da promessa de Deus. Aguardai, não se ausentem de Jerusalém, quer dizer, não se ausente dessa promessa. Não deixe essa promessa sair do seu pensamento. Eu vou aguardar. Eu já limpei a terra, eu já arrumei tudinho direitinho, está tudo certinho. Então, agora eu estou só esperando que ele venha a mim, porque eu não posso mais fazer nada. Eu não posso ir a ele agora. É ele que tem que vir a mim. É ele que vem. O reino de Deus chega até a mim. Não é eu que chego no reino de Deus, é o reino de Deus que chega até a mim quando o Espírito do reino de Deus, que é o Espírito Santo, vem e entra na minha vida. Aí já era.
aí já era. Você pode ter certeza. Eu vou dizer para você uma coisa. Muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento, ouvindo essa mensagem, vão ser batizadas hoje mesmo. Porque caiu a ficha. Ah, meu Deus, é aí que eu errei. Puxa, graças a Deus. Graças a Deus que a ficha caiu e você hoje mesmo recebe o Espírito Santo. Se está tudo limpinho, se está tudo arrumadinho, você consertou a sua vida, você tirou as perebas, você tirou as cascas de feridas que você carregava na alma, você tirou as pedras, você tirou o capim, você tirou tudo que não prestava, você deixou de lado, você virou as costas para tudo que era errado que você fazia, deixou a mentira, enfim, você fez o seu trabalho, a obra que você teria que fazer. É o que Jesus falou. Ele diz assim, não fique a pensar no dia, no tempo. Isso é o Pai que resolveu. O tempo que você vai receber o Espírito Santo é o Pai que vai decidir, não é você. Você simplesmente aguarda. E quando a pessoa aguarda, ela se mantém firme na fé. É ou não é? Por exemplo, apenas a título de exemplo, com licença. Você que está noivo, que está aguardando esse dia, o dia do casamento. Eu vou falar por mim, puxa vida. Que coisa maravilhosa, sabe? Aquela expectativa, poxa, de realizar aquele sonho, de ter encontrado a pessoa certa, certíssima. E no dia em que nós nos casamos, puxa vida, aquela semana, puxa vida, eu contava os segundos, minutos, as horas, para que chegasse no sábado e eu estivesse realizando o meu sonho. E a Esther da parte dela também. Quer dizer, a gente aguardava, de certa forma, com ansiedade, a chegada do sábado. Mas já estava preparado, os convites do casamento distribuídos, etc, etc. Então, já sabia disso. Mas eu quero que você foque o que você espera, o que você aguarda, quer dizer, aqueles momentos que antecederam, aqueles dias que antecederam o dia do casamento, a gente trabalha com ânimo, com alegria, a gente levanta cedo, a gente começa a fazer as coisas que tem que fazer com prazer, porque as horas estão passando, puxa vida, vai acontecer, quer dizer, isso se chama fé. Você tem certeza absoluta que vai acontecer, você não se importa se vai ser no sábado seguinte, se vai ser no domingo, não, se importa, você fica crendo, aguardando com aquela expectativa gloriosa, aleluia. Eu sei que agora o meu Senhor vai vir. Entendeu, amiga e amigo? Eu não sei se eu expliquei direito, eu não sei se você entendeu, mas pode ter certeza, aqueles que entenderam, estes estão sendo iluminados, não pelas nossas palavras, mas pelo Espírito Santo, que almeja fazer morada dentro de você. Ele quer mais, ele tem mais interesse em fazer morada em você do que você precisa. Porque quando ele vem sobre você, aí o que acontece? Você será mais uma testemunha viva da ressurreição do Filho dele. Porque eu não vi Jesus ressuscitar. Aliás, eu não vi nada de Jesus. O que eu sei a respeito dele está escrito na sua palavra. Então, tomei informações pela palavra, eu não vi Jesus, mas
o dia que eu recebi o Espírito dele, acabou. Eu me tornei uma testemunha viva, testemunha presencial. Eu vi pela fé o meu Senhor vir sobre mim na pessoa do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eu saí querendo levar para outras pessoas essa grandiosidade, essa preciosidade, esse tesouro inestimável, que vale mais do que todo o ouro, toda a prata, toda a glória, toda a riqueza que o mundo oferece. É o reino de Deus dentro da gente. Não tem nada mais glorioso. Só quem recebeu sabe isso. E quem não recebeu, mas tem essa expectativa, já está no aguardo, né? Está aguardando, é como Jesus disse, aguardai em Jerusalém, esperai em Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém, quer dizer, não se ausente desta fé, dessa crença, dessa certeza, porque ele vai vir. Se você estiver preparada, você vai receber. Se você estiver entre aqueles que estão lá, que vão me aguardar, você vai receber. Agora, se você estiver fora, não posso fazer nada. Mas ele disse, é muito legal isso. Isso aí é muito bacana. Não se ausente desta fé. Então, amiga e amigo, eu não sei se você já percebeu. Hoje, nós vivemos num mundo... Antigamente, a gente tinha que assistir os jornais, ou ler jornais, ou assistir o jornal na televisão, para ter informações. Hoje, as informações estão dentro do nosso bolso. Quando nós tiramos o celular do bolso, nós temos acesso à informação imediata. É ou não é? Quer dizer, hoje o mundo está cheio de informações, entretenimentos, coisas extraordinárias e coisas desagradáveis, destrutivas, do inferno. Então, hoje, o mundo está dentro do nosso bolso, o dia inteiro, 24 horas por dia. É só abrir e nós entramos no mundo. O diabo, minha amiga e meu amigo, aproveitou essa avalanche de informações para distrair as pessoas, para se esquecerem da promessa de Deus, para se esquecerem de que o Espírito Santo vem sobre elas. Então, quanto menos informações você tiver das coisas do mundo, melhor para você. Mais forte será a sua fé, mais firme será a sua fé. E você vai estar mais preparada, aguardando a vinda do Espírito Santo. É claro que se por acaso você quiser se distrair, lembra quando fazemos o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é um jejum de informações, justamente para isso, para que a pessoa foque a sua mente, seu coração, toda a sua força, todo o seu pensamento naquilo que está prometido. Isso é não se ausentar de Jerusalém, é ficar em Jerusalém, é aguardar em Jerusalém a promessa do Pai. A promessa do Pai que de mim ouviste, Jesus disse. E ele está a falar com você, está falando com você, com certeza agora. Poxa vida, aleluia. Entendeu? Então é aguardar. Você já fez a sua parte, limpou o terreno, você já tirou o capim, você tirou as pedras, você tirou tudo, as mágoas, ressentimentos, etc. Você se limpou, você está limpa, está pura, a semente da palavra já entrou na sua mente, você então agora aguarda. E aí o resto é com o Espírito Santo. É só ele que pode fazer. Pode ter certeza que isso vai acontecer com você hoje mesmo. Se não for hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Mas você pode ter certeza, vai acontecer. Você não vai morrer. Você não vai passar para a eternidade sem que isso aconteça. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, deixa eu falar para vocês, não esqueça, amanhã vai ser o primeiro capítulo
de Paulo, o apóstolo, amanhã no NV. Eu não sei o horário, mas está lá no NV, você amanhã pode entrar e ver essa série muito bacana. Deus abençoe então a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.